culto à natureza, à magia da natureza, à grande mãe, deusa, é muito antigo. Na época em que os homens viviam da caça e da pesca e as mulheres eram grandes sacerdotisas, xamãs e detentoras de poderes religiosos, esse culto já existia. Na verdade, a gente pode dizer que essa religião ancestral, né, a bruxaria de raiz, era baseada no culto à deusa e o deus, que nada mais era que a lua e o sol, né? A deusa seria a lua, o sol, o deus. Então, das origens primitivas do Neolítico e Paleolítico, surgiram todas as formas de magia e de religião, de bruxaria. A gente pode ver a bruxaria, práticas de magia e bruxaria na religião católica, na Umbanda, né? No catolicismo vem com cerimônias que foram restauradas, né? Que foram transformadas, na verdade, do paganismo para a Igreja Católica. Então, é uma bruxaria camuflada. Na Umbanda, são forças da natureza que são cultuadas, né? Então, seria essa a forma de bruxaria. E outras religiões também, porém, as religiões possuem dogmas, né? Que são verdades, costumes e deveres que devem ser praticados e acreditados pelos seus adeptos sem questionamentos. Já a bruxaria não é essa religião que possui dogmas, né? Porque qual que é a diferença de religião para caminho espiritual? Essa palavra religião vem de religare. Religare é você se conectar com o divino. Só que, com o passar do tempo, as religiões que passaram a ter essa ganância pelo poder, de controlar a massa, né, de controlar as pessoas para o aumento do próprio poder, para dominar a população, passaram a distorcer o significado da palavra religião. Então, ao invés de ser esse religare, sendo um caminho espiritual, passou a ser um caminho padronizado, fechado, cheio de dogmas, né? Então, como tudo tem seus dois lados, tem o lado positivo das religiões que conectam as pessoas a Deus ou à espiritualidade. Mas o negativo, né, a distorção desse religare que virou a palavra religião e que ganhou um peso negativo, é que esses dogmas passaram a ser impostos de uma maneira muito severa desde a antiguidade, de forma que até hoje as pessoas carregam isso em suas almas, que são as crenças limitantes das religiões, que colocaram na cabeça da população crenças distorcidas, né? Inverdades sobre os caminhos espirituais, principalmente sobre a bruxaria. E a bruxaria não é só um caminho de prática espiritual, mas é uma filosofia de vida também. Antigamente, as pessoas não separavam a vida espiritual da vida cotidiana. Tudo era uma coisa só, né? A natureza, o contato com a natureza, o contato com o sagrado feminino, com o sagrado masculino, tudo tinha o seu poder em equilíbrio, né? Então, a gente não separava, né? O ser humano não separava espiritualidade de vida cotidiana. Tudo fazia parte do sagrado, tudo era sagrado. Com os dogmas religiosos, esse termo religare passou a ter um significado mais padronizado e menos livre, de forma que as pessoas teriam que seguir um caminho espiritual que alguém criou para elas, com crenças e práticas que fazem sentido para quem criou, né, com as limitações de quem criou. E o problema disso é que as autoridades religiosas usaram esses padrões para manipular a sociedade e direcionar o poder de cada adepto às mãos dos líderes espirituais, né, dos grandes sacerdotes.
E isso fez com que as pessoas perdessem a sua conexão natural, individual com a espiritualidade, aquela conexão que vem da intuição, do coração e da alma. Então passou a ser tudo padronizado. Olha, tem que acreditar nisso, tem que fazer aquilo, não pode fazer isso, tal coisa é pecado, se fizer isso vai para o inferno, né? Muitas limitações que bloquearam a própria conexão natural das pessoas com a espiritualidade. Então, para ganhar um completo monopólio religioso, a Igreja Cristã decidiu caçar e queimar os praticantes dessa antiga religião da bruxaria durante o século XIV. Então, a Era das Fogueiras, né, da Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, durou até 1792 na Europa e 1830 na América do Sul. E, na verdade, todas as pessoas que pensavam diferente, que agiam diferente em relação aos costumes da igreja cristã, eram considerados hereges. E a palavra heresia tem o significado de escolha, né? A pessoa que tem uma escolha diferente, né? A pessoa que toma uma decisão referente a uma outra escolha. Então, herege eram pessoas que faziam outras escolhas. E olha que interessante, a igreja tirou o livre-arbítrio das pessoas, porque escolha faz parte do livre-arbítrio. As pessoas têm o direito de escolher o caminho espiritual que elas querem, o que elas acreditam ou não, né? Só que aí elas passaram a não ter escolha, porque a igreja decretou que essas pessoas que escolhiam outras crenças, outras práticas, outras formas de se conectar com o espiritual eram hereges. E todos os hereges eram caçados e queimados na fogueira. Inclusive, tem um livro que chama O Martelo das Bruxas, baseado num livro bem antigo, publicado no ano de 1487, na verdade, referente a um documentário, né, que chama Maleus Maleficarum. É um livro que conta várias informações sobre essa época, né, de trevas das fogueiras, e inclusive fala sobre os métodos de tortura que os guardiões os senhores da igreja solicitavam, não é? Mandavam os seus soldados, os seus adeptos, as pessoas que estavam no comando ali da parte prática das torturas, né? Eles comandavam essa parte de torturar as pessoas para elas confessarem que elas praticavam bruxaria. Muitas vezes, essas pessoas nem eram bruxos e bruxas, eram apenas, às vezes eram judeus, às vezes eram pessoas que não tinham nem religião ou tinham costumes diferentes e eram considerados hereges, né? Então, muitas pessoas morreram de uma forma muito cruel e injusta. Então, algumas crenças que a igreja colocou na cabeça das pessoas foi a de transformar o deus cornífero da bruxaria em Satã, em diabo, né? Porque o deus cornífero nada mais é que o símbolo da união entre o animal e o homem, né? Essa união do ser humano com a natureza. Então, os animais que tinham chifres eram considerados animais com uma energia masculina de fertilidade, né, de virilidade. Então, era um símbolo de uma face do Deus Sol. Daí a igreja, querendo colocar medo nas pessoas, né, e distorcendo a crença das pessoas, transformou esse Deus cornífero no que a gente conhece hoje como diabo, como Satã. Então, eu até brinco um pouco, né? Ironizo. É que as pessoas que cultuam essa imagem de Satã de uma forma totalmente voltada para a visão da igreja, está cultuando uma criação da igreja, né? Porque, na verdade,
esse Satã não existe, né? Então, quando a gente tem a imagem de um Deus chifrudo no nosso altar, ou no nosso quarto, na nossa sala, as pessoas já ficam com medo, porque pensam que a gente está cultuando o demônio. E foi daí que surgiu essa crença de que as bruxas cultuam coisas do mal, forças sobrenaturais trevosas, né? E na verdade não tem nada disso. É claro que a gente sabe que a magia ela pode ser utilizada tanto para coisas positivas quanto para coisas negativas, para destruição e para construção. E aí vai depender da pessoa que vai usar a magia. Não existe magia negativa, não existe magia negra, né? E magia iluminada. A magia ela é neutra. Tem até uma frase que eu vi um dia nas redes sociais que fala mais ou menos assim, que a magia é da cor da alma da pessoa que a pratica. Então, se a pessoa tem uma alma muito escura, muito sombria, muito trevosa, a magia que ela vai fazer provavelmente vai ser trevosa, né? Porque a pessoa não vai conseguir fazer uma magia para o bem se é uma pessoa com intenções ruins, né? Então, as pessoas que pensassem diferente, elas não podiam viver, né? Elas tinham que morrer. Olha só como que essa energia de padronizar, de manipular as pessoas era tão grande que quem pensava diferente tinha que morrer. Porque isso fazia com que as pessoas perdessem o poder de questionar a igreja, de questionar as autoridades, para simplesmente obedecer e virar um fantoche do sistema, né? Que até hoje a gente ainda é meio que fantoche do sistema. Porém, algumas pessoas já se despertam em algumas áreas da vida, outras ainda estão adormecidas, né? Pessoas que ainda têm essa viseira, né, de enxergar só o que o sistema fala, só o que as religiões manipuladoras com esse aspecto controlador quer comandar a gente. Então, existem essas pessoas que têm essa viseira, né, de que, ó, eu acredito no que a igreja falar, eu acredito no que o papa falar, eu acredito no que o pastor falar, eu acredito no que o sacerdote falar. E isso não só nas religiões mais conhecidas, digamos assim, mas também em religiões que são rejeitadas ainda hoje, né, que são discriminadas, como a própria bruxaria. É claro que no meio da bruxaria também vai existir pessoas com intenções negativas. Gente, aonde existe ser humano, vai existir manipulação, não tem jeito, porque o ser humano, quando ele está voltado para o seu ego negativado, ele vai tentar disputar o poder para comandar tudo da forma que ele quer, para alimentar o seu ego. Mas as pessoas, os buscadores do autoconhecimento, os verdadeiros buscadores do autoconhecimento, aquelas pessoas que realmente buscam a autotransformação, essas sim vão trabalhar essa energia do ego negativado, positivando as intenções do ego, as energias do ego, para um bem viver maior, não só seu, mas do coletivo, né? Então a igreja pegou vários costumes do paganismo, da bruxaria e transformou esses costumes em costumes e celebrações cristãs. Por quê? Porque a grande maioria daquele povo antigamente era pagão, né? Quando a igreja chegou para comandar, para monopolizar ali as regiões antigas com a palavra de Deus, né? As pessoas já tinham seu costume, já tinham sua crença. Então, qual que foi o pensamento da igreja? Bom, eu vou entrar no costume deles e vou adaptar o costume deles para o cristianismo, para que dessa forma eles vejam, olha, a igreja está pegando os nossos costumes, ou seja, a igreja está equilibrando o nosso costume com os costumes deles, olha, eles estão se abrindo para as nossas energias, para as nossas crenças, e
com uma visão de unificação, de amor universal, né? De conexão com todos. Porém, não era isso, que era pura ilusão, né? Era pura manipulação que a igreja fez, porque, na verdade, eles queriam mais adeptos à sua religião, para que as pessoas aos poucos fossem caminhando para o cristianismo e largassem o paganismo. Né? E para isso eles não mediram esforços, né, para fazer isso, inclusive matando pessoas, muitas pessoas. Então, por exemplo, a gente vê aí o Natal é uma reformulação de um costume da bruxaria, do paganismo. Né? O Natal equivale ao Sabá, que é a celebração do inverno chamado Iule, que os povos antigos da Europa eles celebravam o nascimento do sol no início do inverno, porque o sol começava ali a seus primeiros raios pequenininhos, né, no inverno e crescia ao longo das estações em que o sol ia se intensificando, né, a força solar ia se intensificando nas estações do ano. Então, a árvore de Natal, né, que a gente às vezes usa aqui no hemisfério sul, na verdade, ela era utilizada pelos povos pagãos no inverno do hemisfério norte. Então, enquanto a gente está celebrando essa mesma data do Natal, que era referente à época de Iule, que era chamado o Deus Sol. Aqui no hemisfério sul, a gente está no verão nessa época. E no hemisfério norte, que era a data de origem desses costumes, estava na estação do inverno. Então a gente usa aqui no Natal elementos e costumes de uma estação que a gente não está vivenciando, né? Então são costumes que a gente pega de outros lugares sem nem questionar. E aí a igreja transformou o Iule no Natal como o nascimento de Cristo e não do Deus Sol. Outro costume é Samhain, que é uma celebração praticamente de fim de ano, né? Era considerado o fim de ano para os pagãos da Europa, porque era a época em que o sol ia morrendo, né? Mais ou menos no ápice do outono era celebrado esse Samhain para celebrar mesmo a morte do sol no sentido de transformação, né, em que os ciclos se fecham para depois abrir um novo ciclo, uma renovação para o Deus Sol nascer em Iule, né, no início do inverno. Então, essa data era muito conhecida como o Dia de Todos os Santos, porque era uma época em que eles acreditavam que o véu entre os dois mundos, o mundo espiritual e material, ficava mais tênue. Então, era mais fácil de se comunicar com espíritos de entes da família que se foram, ou guardiões, né, seres da natureza. Então, era uma época em que a gente celebrava as almas, né? Daí vem Finados, que foi transformado para o cristianismo. Então, essa data foi passada para o cristianismo como finados, né? O Dia dos Mortos, né? Onde a gente, na prática cristã, as pessoas visitam túmulos ou lembram dos seus familiares que já se foram, né? Mas é um costume pagão. A Páscoa, na verdade, veio da celebração chamada Ostara, em que o início da primavera era associado à energia do novo, né? Uma nova esperança, uma nova luz para a colheita daquele povo que vivia da terra, né? Que não tinha geladeira, não tinha recursos tecnológicos que a gente tem hoje. Então, eles passavam o inverno com o que dava para fazer, com o estoque que eles tinham da última colheita, né?
Então, na primavera, a luz se reabria, né? As esperanças apareciam novamente com a chegada da luz solar e da fertilidade dos animais, né? Do plantio que germinava, das flores e dos frutos que germinavam, né? E aí o ovo simbolizava a energia do novo e de fertilidade. Daí a igreja pegou esse costume e transformou na Páscoa, né? E aí o que transformou os ovos em ovo de Páscoa? O que celebraria a energia do novo virou ovo de Páscoa, virou ovo de chocolate, né? E aí foi colocado uma crença cristã acima dessa data para que ela tivesse uma presença muito maior do cristianismo do que do paganismo. Outra coisa, Beltane, que no hemisfério norte é aproximadamente celebrada em maio, que é entre primavera e verão, era a data, né, a época do ano em que celebrava a união entre o Deus Sol e a Terra, né, ou a Lua, porque dessa união, no verão, toda a natureza era fertilizada, e aí realmente a gente via as cores mais vibrantes, poderiam colher os frutos, as flores, né, os animais que davam leite, etc. Então, até hoje, maio é conhecido como o mês das noivas, porque era o casamento dos deuses, da deusa e o deus pagão, né? Então, no casamento dos deuses, muitas pessoas tinham esse costume de falar assim: eu vou me casar nessa época, porque é a época melhor, cuja energia está sendo regida pelo casamento dos deuses. Então, até hoje a gente vê isso, maio, mês das noivas. Então, assim, a gente vê muitos costumes, né? Não só costumes religiosos da igreja cristã que foram transformados a partir dos costumes pagãos, mas também costumes sociais, culturais, né, que vão além da religiosidade. Por exemplo, o Halloween, né? Essa época em que a gente celebra Samhain, que é como se fosse a energia da morte do sol, a celebração da última. Na verdade, a última colheita é Mabon, né? Samhain é o sacrifício do sol para que as pessoas sobrevivessem, para que a natureza sobrevivesse ali no inverno. E aí era a virada do ano no calendário celta para a morte do sol e o renascimento em Yule. Então, nessa mesma época, o Halloween foi padronizado também como um costume americano, né? Em que as pessoas pegavam as abóboras e desenhavam as carinhas nas abóboras, né? Gostosuras ou travessuras. E aí acabou que distorceram pra caramba esse costume pagão, porque, né, as pessoas não levaram isso para um lado de conexão espiritual, e sim para uma brincadeira. E essa brincadeira acabou tendo uma reputação muito negativa, porque teve época em que as pessoas começaram a barbarizar, né, a destruir casas, a queimar locais com essas brincadeiras e deturparam, né, a nossa celebração pagã numa uma outra coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, as abóboras, dentro desse costume pagão, elas eram, na época, era um alimento muito bom para o inverno, né? Então, já era um símbolo ali de alimentação naquela época. E aí as pessoas faziam uma carinha, né, que é o chamado Jack-o'-lantern, que é a carinha da abóbora do Halloween. Mas, na verdade, essa carinha antigamente era utilizada
para espantar, com a intenção de espantar espíritos negativos, né, que para proteger a vegetação ali, para as pessoas poderem sobreviver no inverno, né, com os últimos grãos, né, a última colheita, né, então, e também para proteção espiritual do lar, né, e tudo mais, com essa chegada do inverno, que era uma época mais sombria. Então, aqueles bonecos de palha, né, aqueles espantalhos, eles têm uma ligação com essa energia de esses bonecos para espantar as energias negativas, para proteger a vegetação e a colheita dos povos antigos. Após 2000 anos de perseguição, a bruxaria ganha força e cresce novamente pelo mundo, principalmente através da Wicca, que é uma nova forma, uma forma moderna de praticar a bruxaria, criada, desenvolvida por Gerald Gardner. Gardner pegou vários costumes filosóficos e religiosos inspirados pelos costumes celtas, né, das regiões europeias da Inglaterra, da Irlanda e país de Gales, e juntou todas essas informações, esses antigos rituais, celebrações e magias no que é conhecido hoje como Wicca. Então, a Wicca, muitos bruxos que olham para a Wicca e falam assim, a Wicca é uma religião para quem quer brincar de bruxaria, né? Não, eu já fui da Wicca. É claro que existem caminhos que são levados a sério dentro da Wicca e existem caminhos que as pessoas não vão levar a sério, né? Então vai depender do grupo que você vai entrar, as pessoas com quem você vai se iniciar. Mas tudo tem o seu lado positivo e negativo, como eu disse, né? Dentro da Wicca tem muita coisa de proveito para a utilização da magia, tem muita coisa bacana, mas vai de acordo com a alma de cada um. Se você se identifica, se você quer experimentar, se você quer conhecer, vá em frente, é muito bom. É só você ter discernimento para não deixar que outras pessoas comecem a fazer a mesma coisa, mandando no que você vai acreditar, falando que isso e aquilo pode e não pode, o que é certo e o que é errado. Porque vai ter muita gente que vai querer simplesmente manipular para ganhar poder. Mas então, tem muitas pessoas que praticam a bruxaria mais de raiz ou outras tradições dentro da magia, fora da Wicca, e que menosprezam a Wicca. Só que a gente tem que agradecer, sabe? Eu penso assim, a gente precisa ser grato à Wicca, porque foi através dela que a bruxaria ressurgiu no mundo, que a bruxaria veio para o Brasil, para o conhecimento dos brasileiros, né? E de várias outras localidades do mundo. E que se não fosse a Wicca, né, essa religião da bruxaria mais moderna, mais modernizada, provavelmente ia demorar muito mais tempo para chegar esses conhecimentos aqui, né? E se é que iam chegar, não sei como que seria. Então eu sou muito grata à Wicca, porque sem ela eu demoraria muito mais tempo para conhecer a bruxaria. E atravessei os caminhos da Wicca por, sei lá, uns 10 anos mais ou menos, talvez até mais, né? E depois disso eu comecei a seguir o meu próprio caminho, que é o caminho da minha alma, a minha bruxaria da minha alma, que tem as minhas crenças. Eu não preciso acreditar no que o outro escreveu num livro ou o que o outro mandou acreditar, né? Do sacerdote que impõe as suas verdades. O meu caminho é meu, a minha bruxaria é minha, eu que faço ela da maneira como eu me sinto mais à vontade, da maneira que eu me conecto mais.
Então eu vou deixar para vocês baixarem alguns arquivos sobre a história da bruxaria, né, para vocês conhecerem mais e entenderem, né, o quanto que a gente foi silenciado na alma para acreditar naquilo que não era nosso, que não era realmente a nossa crença. E para a gente ter um olhar mais amplo sobre as religiões, sobre a religiosidade, principalmente sobre a espiritualidade da bruxaria, para a gente é, ver que a gente ainda tem crenças limitantes, né? A gente tem muitas crenças limitantes sobre a bruxaria, sobre a magia, muitas crenças que envolvem medo a respeito dos caminhos religiosos, né? Muitas pessoas lá no fundo ainda carregam aquele medo, mesmo sendo aqueles bruxões cabulosos, ainda carregam aquele medo de ir para o inferno, coisa que a gente não acredita na bruxaria, né? A gente não tem essa visão de pecado que a igreja impõe para os seus adeptos, né? Então, vale a pena conferir esses materiais para você se aprofundar ainda mais na história da bruxaria.